Vamos falar do Diego Souza. Se a gente for olhar o ano passado do Diego Souza, ele começa o ano no São Paulo. Isso. Aí o São Paulo não quer. Aí vai pra onde? Para no Botafogo. No Botafogo, acho que na época do treinador antes do Alberto Valentim, o que tá no Coritiba agora, Eduardo Barroca. O Barroca, ele ainda tava... Chega o Valentim bota ele no banco. Isso. Num primeiro momento. E até vaza, coisa que relação, não ia bem. E aí, ali na reta final, o Botafogo precisa da experiência dele. Ele contribui. E ele contribui. Ele entra em campo e rende, né? E ajuda o Botafogo a não cair para a Série B. Diante desse cenário de 2019, pro Diego Souza, o que ele acrescenta nesse time do Grêmio? E também Renato, né? Que é um treinador que, de repente, consegue lidar com um jogador com o perfil, com a personalidade do Diego Souza. O Diego Souza teve uma passagem já pelo Grêmio, num outro momento em que ele desempenhava uma outra função, jogava de uma outra maneira, com sucesso. Agora, ele tem uma diferença em relação ao Thiago Neves. O Thiago Neves, tirando esse período de atrito com o Cruzeiro, ele vinha, nos últimos anos, rendendo num nível muito bom. O Diego Souza parecia que ia, não ia, parecia que ia de novo, não ia, mudou de posição, se tornou um centroavante, porque imaginava que essa posição poderia colocá-lo numa situação de disputa de vaga na seleção brasileira. Isso praticamente não aconteceu em nenhum momento e ele deixou de ser um jogador decisivo para ser um jogador que pode vir a acrescentar. No Botafogo, no São Paulo, ele não funcionou como centroavante do jeito que se esperava. No Botafogo, em determinado momento, ele conseguiu acrescentar. A gente tem que pensar também que a situação do Botafogo, como elenco, como futebol apresentado, criava uma dificuldade muito grande para quem joga na posição de centroavante. Então, eu tenho um pouquinho mais de dúvida, tá? Tenho um pouquinho mais de dúvida se o potencial dele realmente não está em declínio, tá? Na parte física, na parte técnica, ou se no último momento dele no Botafogo, ele não era tão bem abastecido assim e no Grêmio certamente será. Vamos aguardar. Então, bom, primeiro eles têm que fechar, né, com o clube, os dois. Bom, olha, o Grêmio viaja hoje para Pelotas, onde enfrenta o Brasil, de Pelotas, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Antes da viagem teve treino. Quem acompanhou foi o repórter Bruno Halpen, que agora traz as informações para a gente. Amigos do Tá Na Área, sábado movimentado aqui no Grêmio. O técnico Renato Gaúcho dividiu o grupo em 2 para atividades distintas e nos ajudou a desvendar o mistério em relação ao time que enfrenta o Brasil de Pelotas nesse domingo pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Aqui no CT Luiz Carvalho aconteceu a atividade...